Boa noite a todos. Estamos aqui para a primeira mensagem do nosso canal Estudando a Bíblia com o Pastor Washington. Agora nós vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, mais uma vez, para falarmos do teu amor, da tua beleza, da tua grandeza. Falarmos exatamente a respeito de Jesus Cristo, teu Filho, que tu enviaste ao mundo para a remissão do pecado de toda a humanidade. Para não ficar somente em nossas palavras e para darmos início ao nosso estudo, eu quero ler juntamente com vocês, claro, aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz, se quiser acompanhar, no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, que diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O propósito deste estudo é falar de Jesus. O propósito desse estudo é um estudo evangelístico. É um estudo onde nós pretendemos falar da obra salvífica. E para falarmos da obra salvífica, há necessidade de que falemos a respeito do porquê desta obra salvífica. O porquê é que quando Deus criou o homem, formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, Deus o fez de forma perfeita. Deus o fez de forma que estivesse perfeita união, comunhão, perfeita unidade para com Ele. Porém, Deus colocou no jardim, dentre todas as árvores, duas árvores muito importantes para a humanidade. A primeira árvore é a árvore da vida, e a segunda árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse Deus: de toda árvore do jardim comerás livremente. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus: dela não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. Passado-se o tempo, a serpente, o diabo usando uma serpente, veio travar um diálogo com a Eva. E dentro desse diálogo, induziu Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, árvore esta que Deus havia proibido o casal de comer. E aí então Eva apanhou da árvore, comeu, também deu ao seu marido. E para elas, como Deus havia dito a ela acabou morrendo. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, no dia em que comer, morrerá. E isto foi fato. O homem morreu espiritualmente falando, o homem morreu instantaneamente. Porém, a mesma Escritura diz que todos os dias, pela viração do dia, Deus vinha conversar com o homem. E aí então chegou o momento em que Deus chama Adão: Adão, aonde tu estás? E Adão disse para ele: Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim e escondi-me, porque estava nu. Deus então trava um diálogo com este homem e diz para este homem: comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? E ele disse: a mulher que tu me deste, ela comeu, deu a mim, e eu comi também. Deus então, indagando a mulher, disse para ela que ela comeu da árvore do jardim, e ela então lançou a culpa sobre a serpente.
Deus então, olhando para aquela situação, agora uma situação caótica, uma situação de destruição humana, uma situação de pecado, Deus então olha para aquela mulher e faz-lhe uma promessa, que é exatamente o texto bíblico em que nós lemos. E eu vou repetir o texto, que diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, ou seja, a inimizade entre a serpente e a mulher. E ainda diz mais: e entre a tua semente e a sua semente. Ele estava falando do filho da mulher, e este filho é Jesus Cristo, que nasceu em Belém de Judá. Daqui a pouco falaremos um pouco mais a respeito. E ainda diz mais: e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está exatamente falando a respeito da consumação, ou seja, o pecado estava instalado, porém o pecado precisava ser dominado, o pecado precisava ser destruído, o pecado precisava ser retirado, e não havia ninguém capaz de retirar o pecado a não ser a semente da mulher. O tempo vai passar, e quando o tempo passa, longos anos, lá no livro do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2, vamos ler aqui, versículo de 4 a 7, nos diz assim: e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui nós encontramos exatamente o cumprimento desta profecia. Aqui nós encontramos o nascimento da semente da mulher. Aquela profecia que Deus falou com Eva, que Deus falou com Adão, lá atrás, no início do pecado, no início da queda, no início aonde tudo de ruim aconteceu na terra, porque a Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, a terra também sofreu mudanças, abrolhos, cardos, espinhos, e a morte entrou no mundo. Daí agora vem o nascimento da semente da mulher. E este nascimento, esta semente da mulher, chama-se Jesus. Jesus, ele nasceu em Belém de Judá, conforme está o texto escrito que acabamos de ler. Porque Jesus, ele é o filho de Davi. Jesus, ele é o filho de Abraão, como está relatado na genealogia que Mateus escreve no seu primeiro capítulo, logo no início, no seu primeiro versículo. Então diz que Jesus, ele é filho de Abraão, filho de Davi. Então Jesus nasceu lá em Belém de Judá. E nós encontramos um outro texto que fala a respeito exatamente da época em que ele haveria de nascer. Se encontra no Evangelho de Paulo, escrito aos Gálatas. Paulo escreve esta carta para os Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei.
Então Paulo está testificando, falando aos Gálatas a respeito do momento, a respeito da época em que Jesus Cristo iria nascer. E o texto que Paulo fala diz o seguinte: e vindo a plenitude dos tempos. Que plenitude do tempo é esta? Isto, plenitude do tempo, foi o tempo determinado por Deus para que Jesus pudesse vir ao mundo. E vindo a plenitude dos tempos, Jesus nasceu sob a lei, ou seja, debaixo da lei. A lei dada por Deus a Israel através de Moisés, lá no Monte Sinai. E Jesus nasceu exatamente no período da lei, porque Israel vivia debaixo de uma lei dada por Deus para que a nação pudesse ter comunhão com ele e ter comunhão também com o seu próximo. Era uma lei que falava tanto na área horizontal quanto na área vertical. E Jesus nasceu exatamente nesse período, no período da lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme está escrito neste texto de Gálatas 4:4, nascido de mulher. Eu digo que estava Maria nos seus afazeres, lá em Nazaré, desposada com José. E aí então vem o momento do recenseamento, e aí todos são obrigados a irem cada um para a sua cidade, cada um para a sua terra de origem. E aí então vai José com Maria para Belém de Judá, se cumprindo as escrituras que diz que ele nasceria em Belém de Judá. Então Deus o leva de Nazaré para Belém de Judá, e lá se cumpre, nascido sob a lei, nascido de mulher. E quem é este Jesus? Jesus, ele é o nosso Salvador. Jesus, ele é o nosso restaurador. Jesus, ele é aquele que traz a vida ao homem novamente, porque o homem perdeu a sua vida quando permitiu com que a morte entrasse nele. E a morte entrou lá atrás no Jardim do Éden. Porém, a vida retorna em Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo. E quem é Jesus? Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus, ele é o Senhor dos Senhores. Jesus, ele é o meu Salvador, o teu Salvador, o nosso Salvador. Jesus, ele é a razão da minha vida e a razão da tua vida. Hoje, para estar de volta ao jardim, há necessidade de que o homem o aceite como Senhor e Salvador de sua vida. Mas quem é Jesus? Nós encontramos Jesus lá no início, a semente da mulher. Nós encontramos Jesus quando Deus traz para o homem uma vestimenta de peles de animais. Quem é Jesus? Nós encontramos Jesus também lá no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 12. Apocalipse, vamos achar aqui para nós lermos as Escrituras. Apocalipse, capítulo de número 12, versículos, deixa eu achar aqui para ser mais preciso, versículos 1, 2 e 5. Versículos 1, 2 e 5 diz o seguinte: eu fiz uma pergunta, quem é Jesus? E o versículo 1 do capítulo 12 do livro de Apocalipse diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. E o versículo de número 5 diz assim: e deu à luz um filho, um varão,
que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, quem é Jesus? Aqui diz, e viu uma grande mulher, e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Quem é esta mulher? Deus, ele para trazer Jesus ao mundo. Deus para trazer Jesus ao mundo. Ele cria uma nação chamada a nação de Israel. Esta nação, ela é criada através de Abraão, quando Deus o chama: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, serão benditas todas as famílias da terra. De Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó, e de Jacó nasce 12 filhos. Então, quem é esta mulher? Esta mulher é Israel. E mais diz mais o texto. Observe bem que diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Jesus, ele é o sol da justiça. Jesus, ele é aquele que é capaz de justificar o homem. Jesus, ele é aquele que restaura todas as coisas. Jesus, ele é aquele que traz à vida o que está morto. E o homem está morto, precisa de Cristo para viver. Por isso eu disse há pouco e repito: aceite-o como seu Senhor, aceite-o como seu Salvador. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo debaixo dos seus pés tendo a lua debaixo dos pés. Fala da terra. A Bíblia diz que a terra é o escabelo de seus pés, ou seja, ela é o estrado de seus pés. Então Deus traz justiça à terra. E é interessante que o texto diz que tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Quem são essas 12 estrelas? Israel é formado por 12 tribos. As 12 tribos de Israel. Cada tribo uma coroa que está sobre a cabeça da mulher. E dentro destas tribos, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, a tribo escolhida para que Deus pudesse trazer ao mundo seu filho. A tribo escolhida para que Deus pudesse cumprir a promessa feita à mulher lá atrás no Éden. Da tua semente nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus cria a nação de Israel para trazer ao mundo a justiça. Deus traz da tribo de Judá uma das estrelas que está na coroa de sua cabeça. E esta diz que ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Jesus nasceu em Israel. Jesus é filho de Israel. Jesus, como homem, nasceu em Belém de Judá. Jesus, como homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra de Deus. E o versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 5 diz assim: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Jesus morreu, sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. 40 dias após a sua ressurreição, ele foi assunto ao céu, mas ele prometeu que um dia voltaria.
e ele voltará. E o governo será um governo teocrático, um governo de Deus. Deus estará no comando de todas as coisas. Deus estará como Israel sendo a capital do mundo, como Israel sendo o centro de todas as coisas. Jesus Cristo virá. Então, querido, queres ter comunhão com Deus? Não se esqueça, aceite Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.